Gravando o nosso encontro, nosso segundo encontro desse projeto, dessa reedição do projeto Variações sobre o Vazio, que, como o Leandro falou, começou lá em 2016, 2017, lá no espaço Marcos Rojo, do Marcos Pai, e depois a gente foi fazendo esse projeto outras vezes no Lab Y66X, também em Pinheiros, foi a última vez que a gente fez, e a gente relançando ele agora online aqui. Com muita alegria. E esse é o nosso segundo encontro. Quando a gente estava pensando, então, em estruturar, né, esse projeto, a gente quis fazer um primeiro encontro inicial, que a gente tratou do tema do som, né? E depois a gente procurou uma forma de colocar aspectos das práticas do yoga como temas. Então, hoje o tema é o asana. No próximo encontro, que é daqui 2 semanas, o tema é o pranayama, e depois de 2 semanas, o tema é meditação. É claro que a gente vai passando por esses temas, hoje o tema é o asana, mas a gente vai observar aquilo que há de meditativo no asana. Né? O nosso objetivo não é ficar fazendo novas posturas ou ficar aprendendo novas coisas sobre o asana. É ficar observando aquilo que talvez a gente não tenha parado para observar propriamente usando o som. Né? Então a gente vai usar o som. O som é um tema que eu tenho me aproximado essa semana na minha turma de técnicas integradas. O tema da aula de pranayamas do curso, ele também foi o som. O tema das práticas coletivas da terça-feira, né, de hoje, também foi o som. E assim a gente vai, né, avançando também para mais uma prática onde o tema é o som. Havia uma intenção, a gente ficou um bom tempo da nossa tarde tentando ver como a gente poderia fazer o piano ser tocado ao mesmo tempo que uma prática seria conduzida, mas isso não dá certo. O Zoom, ele coloca uma voz em primeiro plano, né? Então, se o piano está sendo tocado, eu vou falar, ele não vai, a minha voz ou não vai aparecer, ou ela vai interromper o som do piano e fica aquela coisa toda entrecortada. Então, não dá certo. E a gente, então, decidiu usar essa playlist no primeiro momento como base. Então, eu vou conduzir, a gente vai ter primeiro, acho que apresentar alguns pensamentos e aí depois começar com uma prática que eu vou conduzindo, vou usar a playlist como base. Infelizmente, não vai ser o Leandro tocando ali ao mesmo tempo. A gente vai ver se a gente consegue isso para as próximas, de algum outro jeito. Talvez estando junto, sei lá, ou de algum outro jeito. E aí a gente embarca na condução exclusivamente pelo som, e aí o som do piano. Tá? Então, no primeiro momento, há um aspecto um pouco mais ativo, onde vocês também vão emitir os seus sons com os microfones fechados, então isso aqui ficaria uma loucura. Já tentei, não dá certo. Os microfones fechados nas suas próprias casas. Mas vocês vão emitir sons e a gente vai procurar observar a influência dos sons no corpo. Sons que se fazem corpo. Né? Então é um pouco disso que eu tenho um pouco disso que eu tenho até para dizer como essa introdução, onde a gente vai procurar sons que se fazem corpo. A postura, o corpo, o asana, né, ele pode se modificar, se moldar de acordo com o som emitido, de acordo com a vibração e com a percepção desse som, de acordo com a orientação que esse som tem. Para isso a gente vai usar em alguns momentos a recitação do mantra Om. Para isso a gente vai fazer em alguns momentos uma partezinha, né, sem muitas explicações, sem muitas técnicas, de um pranayama chamado Brahmari, que imita o som de uma abelha, e a gente vai procurando observar onde essas coisas ressoam, onde essas coisas vibram.
E, eventualmente, o asana, a postura, ela pode se modificar, ela pode se reajustar. Pode ser que o corpo faça seus arranjos espontâneos. Espontâneos quer dizer que não são conduzidos, né? E talvez o corpo vá encontrando arranjos espontâneos orientados a partir de um som, mas um som que se faz corpo, né? Então, esse som orienta modificações e sensações do próprio corpo e talvez a gente possa, dessa forma, ir estruturando as nossas posturas, tendo esse como mais um elemento. Né? São tantos elementos, tantas técnicas, o som não fica de fora das técnicas do yoga. O som, inclusive, ele vai indo, né, nesse caminho, no percurso daquilo que é mais sutil. Então, é um pouco disso que eu queria explorar na nossa prática de hoje. O som está presente desde os primórdios do que a gente possa entender por yoga. Desde que surge o conceito do yoga lá nas Upanishadas, o conjunto de textos muito antigo, 800 antes de Cristo até, né, o comecinho da era cristã, mas que começa lá atrás, 800 anos antes de Cristo aproximadamente, onde o som aparece. Né? E o que está por trás, os questionamentos são esses, o que está por trás desse que escuta, o que está por trás desse som, quem está por trás, né, desse som que chega, quem está por trás disso que é escutado, o que é, né, o que está por trás do ouvido que ouve. Bom, existe alguma coisa ali que a gente pode chamar de eu, né, o que está por trás. Bom, eu, o que é bem esse eu? Não sei, mas eu sei que sou eu. Né? Então o som, ele está, né, presente no yoga desde os seus primórdios. O som é o que dá origem ao primeiro dos elementos, o elemento Akash, o elemento espaço. Então, iniciando, né, esse caminho em direção aos elementos mais concretos, mais densos, mas toda a construção do yoga ela vai se dando, na verdade, no sentido oposto. Né? Então, quando a gente vai se aproximando de volta do som, o elemento que origina, quer dizer, aquilo que origina o primeiro dos elementos, o mais sutil dos elementos, que é justamente o elemento sem matéria, né? A gente talvez possa ir se aproximando de aspectos mais sutis do yoga. Hoje a gente vai procurar observar isso na relação com o corpo. Cadê esses aspectos sutis do corpo, dentro do corpo? Né? E aí, nas outras, a gente vai procurar isso também, na respiração e também nos aspectos mentais, mas hoje a ênfase está muito mais no corpo. Leandro, quer nos contar algo? Eu gosto muito dessa. A gente estava conversando hoje à tarde, né? Sobre essa sua questão de fazer vibrar por dentro. A sensação que eu tenho na minha prática pessoal de yoga ou de meditação é que essa vibração interna ela me acalma e me dá uma sensação de desprendimento um pouco, sabe? Parece que o corpo ele fica um pouco mais etéreo. Na minha experiência tocando piano, eu gosto muito de cantar e emitir gemidos inexprimíveis enquanto eu toco. Então, Mas as, pode é, compartilhar. Silêncio. Opa. essa tá rolando uma polifonia. Essa essa coisa de vibrar o peito, vibrar a glote, né? Vibrar o rosto enquanto eu vibro no instrumento, isso é uma experiência muito antiga para mim e que de uma certa forma acabou virando parte da minha experiência musical, de tocar, de estar no palco, de seja estudando, seja gravando, seja tocando num show. Então, quando o Marquinhos falou hoje dessa questão de, puxa, eu dei várias aulas essa semana usando o som, eu achei genial. Ainda mais por encontro virtual, fazer vocês
vibrarem por dentro, né? Infelizmente a gente não vai poder fazer o som do piano chegar até vocês de maneira acústica no mesmo ambiente, porque isso também é muito poderoso, né? Só quem já viu um piano operando ao vivo sabe dessa força, principalmente num ambiente de meditação. Mas vocês poderem vibrar isso, mais o piano vindo digitalmente, eu achei uma ideia muito legal do Marquinhos. E eu vou ficar fazendo um aqui enquanto eu tocar também. A gente vai se basear principalmente na recitação do Om, como um som simples de ser emitido, mas complexo ao ser observado, e a gente vai procurar observar essa complexidade. Fazendo a recitação, no começo dela, né, ela vibrando na base da coluna, na região do quadril, na região da bacia. Né? O som ele se propaga em vibração pelos ossos, e quando ele vibra mais grave, ele vai vibrando nessas partes mais baixas. À medida que a gente vai seguindo no ON e chegando na parte do M, mais para o final, quanto mais para o final, mais indo em direção à cabeça, né? A cabeça tem um outro formato, tem um formato de cúpula, né? Como cúpula de igreja, que ressoa, e as coisas elas ressoam aqui dentro, né? E aí a gente vai ficar observando essa passagem de uma vibração de uma área mais densa na base do corpo para uma vibração que vai em direção ao topo da cabeça, né? E a gente vai procurando sentir a ressonância disso dentro da cabeça. E talvez num ponto no topo, né? Tentar encontrar qual é esse ponto do topo. Do topo. No Om talvez a gente não encontre isso. Aí a gente vai procurar em seguida no Brahmari, que é um som mais agudo. Tá? O Om não precisa ser muito alto, não precisa ser muito forte, precisa ser bem consciente. A gente vai procurar fazê-lo mais longo, o M mais longo do que o O. Então o O dura aproximadamente 1/3, o M 2/3, tá? E aí a gente vai procurando observar e perceber as sensações disso no corpo e se o corpo se manifesta espontaneamente, né? E se a postura ela se forma, se ela se modifica, se ela se molda a partir também dos sons. E aí depois vocês contam pra gente, para ver se isso fez algum sentido prático. Não deve ser imaginado nem visualizado, para ser vivido como uma experiência concreta. Prática? Então vamos. Vamos. Então eu vou dar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso agora, porque agora tem essa outra questão que eu vou colocar a playlist para que a gente possa fazer nossa. Ops. Então vou compartilhar um áudio. Vocês vão parar de me ver um pouco, vão me ver menorzinho, mas não importa porque não tem nada que eu precise me olhar. Né? Estão ouvindo esse som? Sim? Então, vai procurando fazer movimentos de espreguiçamento, como se você fosse afinando o seu próprio instrumento, percebendo que há um tônus, uma tensão, né, que você impõe ao corpo. Quando você se espreguiça, quando você se espreguiça, o espreguiçamento ele não é nem completamente relaxado,
Sua voz ficou baixa em relação ao rosto. Música. Bom, vai se espreguiçando. Vou tentar encontrar um ponto. Vamos ver se fica melhor. Será que está melhor agora essa equalização? Tá. E quando você for sentindo o impulso de parar com os movimentos, aí você vai sentando na sua postura de meditação. E observe a postura, observe o corpo. Procure se dar conta do seu ambiente interno. Como se esse ambiente interno ele pudesse ser tocado pelo som, mas não o som que te leva para fora, ao objeto que está emitindo o som, mas o som que te leva para dentro. Como se você pudesse sentir por dentro dos canais auditivos. E a gente vai fazer a recitação do Om. Dessa forma, então, uma recitação onde o M é mais longo do que o O. E você procura observar onde vibra em cada momento da recitação. É claro que cada um tem o seu tempo, né, de recitação. E eu vou conduzindo a cada novo começo. Então eu vou dizer inspire antes de cada vez. Você então inspira. E assim começamos. Inspire profundo e faz. Observe o corpo, observe o que fica. Perceba a base, a região do quadril, a região de assento, a bacia. E perceba o topo da cabeça e essa conexão que existe. Procure leveza na postura, como se você pudesse se projetar um pouco mais para o alto, ganhar altura. Inspire profundo e faça o Om. Depois de cada recitação, você deixa a sua respiração livre e continua procurando observar os efeitos da recitação no corpo.
se de alguma forma essa construção ascendente que acontece durante as recitações pode permanecer nessa memória do corpo, orientando o asana, dando altura, dando firmeza, dando eixo. Inspire. E a cada vez que você inspirar, cresça um pouco mais, aproximando o topo da cabeça do teto. E cada vez que você soltar o ar, não decresça, sustente essa altura. Quando você inspira, cresce, solta o ar, não decresce. E vai observando o que acontece com a região do assoalho pélvico, com a região anal, com a região do períneo. Você vai firmando mais essa base, enquanto o corpo vai ganhando tração, altura, até que chega um ponto que você não consegue mais crescer. Permaneça nessa altura, mas mantenha também essa base firme, como se você mudasse a afinação da base do corpo. E mantendo a região anal assim mais contraída. Faça mais uma vez a recitação do Om. Inspire. Veja se algo se modifica na experiência por meio da contração interna mais intensa. Esse eixo central do corpo. Então vá se deitando de costas, se você tiver um espaço para isso, se você preferir ficar sentado, fique. Você se deita, faça movimentos de espreguiçamento. Se você permanece sentado, também faça esses movimentos, como se você fosse procurando espalhar pelo corpo uma sensação de espreguiçamento, uma sensação interna. Não deixe de também, nesse espreguiçamento, contrair, usar a região anal. Até que você para com os movimentos. Se você está deitado, simplesmente sinta esse contato das costas e da cabeça com o chão. Se você está sentado, coloque uma das mãos, a palma de uma das mãos, na base da coluna
na parte mais baixa da coluna, abaixo da região lombar, próximo ao quadril, e a outra mão na região de trás da cabeça, um pouco acima da nuca. E a gente vai procurar sentir essa vibração, ou pelo toque do corpo no chão, por esse apoio do corpo no chão, ou por esse toque das mãos. E assim fazemos a recitação do Om mais 3 vezes. Inspire. Você pode continuar observando o efeito de vibração que permanece quando o som já termina. E se fica algo de uma orientação ascendente. Se a sua atenção vai ficando mais direcionada para a região da cabeça, sem perder de vista a base. Inspire. Inspire. Se você está sentado, você tira esse contato das mãos, observe o que fica. E vamos voltando a ficar sentados todos. Sem movimentos bruscos. Então vamos fazer mais 2 vezes a recitação do Om. Você vai se aproximando do seu ambiente interno. Veja se as coisas vão ficando mais nítidas, mais claras.
se há efeito de vibração que se preserva no corpo, se há som que se faz corpo, de forma que a postura se arranja espontaneamente para seguir uma orientação. Se há algo no corpo que vai sendo sentido relacionado com a sutileza do som, relacionado ao elemento espaço, a caixa, éter, mais sutil dos elementos, o elemento sem matéria. Então inspire. Inspire. A gente vai procurar fazer agora uma recitação em silêncio. Então, como se você fosse recitar o Om, como se você fosse ainda entrando em contato com esses aspectos vibratórios da base até a cabeça, só que sem emitir o som. Mas você faz como se fosse emitir o som, você solta o ar da mesma forma como se estivesse emitindo um som. Vai se concentrando nos efeitos da vibração por trás desse som que não sai. Então inspire, recite em silêncio. Mais uma vez, recitamos em silêncio. Inspire. Vá passando a respirar um pouco mais profundo e mais lento.
E você vai ganhando a capacidade de respirar profundo e lento à medida que vai avançando em cada ciclo respiratório.
vai recebendo alguma coisa que não é propriamente sua, vá procurando observar os efeitos disso dentro do seu corpo. Então, completando o seu espreguiçamento, você vai se colocando bem sentado. Se por algum motivo ficar desconfortável, faça qualquer ajuste na postura. Leandro, precisa ativar o seu microfone. Pronto.
Bem-vindos. De volta. E aí, pessoal? Todos aí? Queria agradecer, deixo para o Leandro as palavras que ele quiser colocar. Queria agradecer, Marquinhos, por esse projeto tão lindo, para a gente poder fazer mais uma vez. É nosso. E a todos, a presença de todos. Alguns precisaram ir antes, mas um monte de gente deixou mensagem aqui, uma mensagem mais bonita que a outra. A ideia é fazer vocês flutuarem mesmo. Eu aqui no piano flutuei bastante. Daqui 15 dias a gente tem mais uma, né? São mais duas ainda, agora em setembro, né, Marquinhos? É. Então fique Próximo é ligado. Que dia vai ser? Acho que é dia Daqui 2 15. semanas. Dia 15, exatamente. Dia 15 e depois dia 29. Isso. 15 com o tema Pranayama. Dia 29 com o tema meditação. E é um prazer enorme, uma oportunidade para mim e com certeza para o Leandro também, né, da gente fazer isso em conjunto. Sim, sim. E mais em conjunto ainda, acho que pelo Zoom ficou um pouco mais próximo. Nossa, foi muito legal Pelo menos ver o vocês. Desculpa, Marquinhos. Imagina! Não, eu nem tenho muito o que dizer agora. Acho que agora é mais agradecer. E a gente segue em contato. Para quem quiser, a playlist ficou lá no WhatsApp. Eu vou postar agora de novo, porque um monte de gente entrou sem, né, depois que eu postei. Então eu vou postar de novo. Sim. É uma playlist que tem algumas músicas dos meus 2 discos, tem músicas do mestre maior do piano, que é o Keith Jarrett, e ao longo do tempo vou colocando mais músicas lá dentro desse nosso paradigma contemplativo, para vocês poderem fazer essa meditação também em casa aí, na prática pessoal de vocês. É Muito isso. bem. Vão dormir à tarde. Vocês não são músicos. O Leandro vai dormir. Que horas vai dormir? Imagina, eu vou tocar piano agora mais umas boas horas. Ó, vocês que são da minha turma aí, que vão acordar cedo, vão dormir. Amanhã tem aula. Então tá bom, Valeu, gente. gente. Um beijo pra todo mundo. Estar com vocês. Valeu. Beijos. Tchau, tchau.